Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Agile Expert. Eu sou o professor João Sheab, formado em engenharia de software, pós-graduado em administração e Agile Coach também. Estou há 15 anos no mercado e estou aqui dividindo com vocês experiências, tanto teorias quanto práticas, aqui com vocês, a fim de somar aí no conhecimento de vocês. Vamos continuar falando de Management 3.0 e dessa vez nós vamos falar hoje das 3 visões subsequentes daquilo que a gente já falou. Falamos bastante das visão 1, que é energizar pessoas, falamos da última aula, foi de empoderar times, que é uma visão que eu gosto muito, ela é muito prática, muito legal de ser trabalhada, mas agora a gente vai falar de alinhar restrições, desenvolver competências e crescer a estrutura, ok? Então, voltamos ao March, né? Agora nós vamos falar dessa visão aí de cima, que é alinhar restrições, ok? No alinhamento de restrições é o seguinte, quando você tem times auto-organizáveis, você pode conduzir isso a qualquer coisa, tá? Lembra da teoria da complexidade. Então, pode ser que aquilo ali se torne uma coisa incompreensível, tá? Então, para evitar isso, né, é necessário proteger essas pessoas, compartilhando recursos, dar a elas um propósito claro, metas bem definidas. Está bem alinhadinho também lá com as OKRs, tá bom? Então, no quesito de restrições, é como se fosse o bonsai, né? Você está dando ali tudo para aquela árvorezinha crescer, mas você está restringindo os galinhos, o crescimento, a fim de que fique no objetivo que você chegue, tá? A complexidade continua ainda sendo válida, mas você está colocando alguns limites para proteger mesmo dentro das metas, dentro daquilo que se prevê mesmo como objetivo da organização. Tá aí uma pergunta legal, tá? Como nós crescemos uma boa cultura organizacional, né? Como a gente sabe, né, cultura são pessoas, né? O que as pessoas fazem. Como é que você cresce, melhora? Como é que você traz aí conceitos de cultura organizacional, mas cada vez melhor? Como é que nós criamos um ambiente de trabalho em que as pessoas vão se orgulhar dele? Pessoalmente falando, eu tenho um orgulho imenso de onde trabalho. Tenho um orgulho imenso de estar aqui na EGTI. Esse monstro que está aqui do lado, ele só quer dizer o seguinte, que quando você não tem esse orgulho, quando você não tem essa cultura favorável, ela vai dizer o seguinte, que a cultura ela come tudo no café da manhã. A frase que é comum escutar nas organizações, né, no meio executivo, é que a cultura ela come a estratégia no café da manhã. Né? Daí esse monstro é uma figura ilustrativa disso. Tá? Não adianta você colocar uma estratégia na empresa legal, uma estratégia de negócio do projeto, se a cultura da empresa vai comer aquilo no café da manhã, ou seja, para ela não significa nada. Aquilo ali é bobeira, a cultura vai sempre impedir daquilo acontecer. Né? Então a cultura não come estratégia, a cultura come tudo no café da manhã. Então você vai precisar trabalhar na cultura. E a cultura tem muito a ver com o que você pode e o que você não pode fazer, tá bom? Como é que a gente mexe nessa questão aí da cultura, tá? Você vai começar, por exemplo, trazendo aí a questão dos seus valores mesmo. A clareza de valores pode fazer uma contribuição significativa para os bons comportamentos e uma cultura melhor. A forma como os líderes e as equipes se comportam em reuniões, se comportam mesmo no dia a dia de trabalho. Por exemplo, você tem uma reunião virtual. Se você é uma pessoa que liga a sua câmera, a tendência é que outras pessoas vão ligar a sua câmera. Se você é um líder que não liga a sua câmera, a tendência é que outras pessoas não liguem as suas câmeras. Então você está começando a conduzir a cultura da sua empresa com um gesto muito simples, tá bom? Então a função primária de todo líder é alimentar a cultura por meio de valores. Então, é os valores que você tem do seu trabalho, das suas práticas, é que vão plantar, vão semear aquilo que você vai colher no futuro. Então, qualquer atitude que um líder, que um gestor tenha, vai refletir diretamente ali no comportamento e no hábito do seu time. Faça um exercício mental. Você mesmo, enquanto trabalhou em várias empresas e equipes, em cada uma delas, você não se comportou de alguma maneira um pouco diferente das outras? Porque provavelmente você foi influenciado pela forma como a liderança se comporta, tá bom? Então, deixo essa pergunta para vocês. Como é que nós definimos valores e obtemos comportamentos e resultados melhores? E esse é um exercício
mental aí, que você tem que ter essa busca aí pessoal mesmo, para poder alcançar resultados melhores. Voltando aqui ao Marte, né, agora que você já está entendendo que as restrições têm muito a ver com seus comportamentos, com a cultura mesmo, então você vai alinhar como é que são os comportamentos que você deve ter mesmo na sua organização. Agora a gente vai falar de desenvolver competências, tá? É a nova visão aqui do Marte, ok? Desenvolvendo competências, tá? Essa daqui eu gosto bastante também, apesar dela ser bem enxuta comparada às outras, né? A teoria dela é mais enxuta. É que é o seguinte, né? Você então tem equipes empoderadas, pessoas motivadas, você está alinhado ali às restrições, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve fazer, por conta de hábitos e mesmo que foram semeados na empresa. Mas e aí? As pessoas, elas já sabem o que fazer? Elas já estão prontas para fazer? Elas já estão aptas a fazer? Então, as equipes não podem alcançar seus objetivos se os membros da equipe não forem suficientemente capazes. E os gerentes devem, portanto, contribuir com o desenvolvimento de competências. É uma questão de percepção. É uma questão de você fazer uma análise das pessoas e perceber o que pode ser desenvolvido em cada uma delas. O que torna as pessoas competentes ou o que torna as equipes competentes? Primeiro, é uma estrutura de competência da equipe. Então, vamos colocar aí para desenvolvimento de software, tá? Então, esta é uma equipe de desenvolvimento de software. Está composta ali por analistas, desenvolvedores ali Java, .NET, Python, né? Tem ali pessoas que vão testar, pessoas de banco de dados, ok? Um arquiteto. Então, essa é uma estrutura de competência da equipe. Você entende que a equipe é para isso. Depois, você vai fazer uma análise sobre a comunicação da equipe. Ou seja, já que tem conhecimentos diferentes, eles estão sendo distribuídos, eles estão sendo alimentados de um com o outro, você vai fazer essa análise. Não tendo, você vai colocar essa questão da comunicação em equipe. Depois disso, a questão da tensão criativa, né? Tensão criativa é uma análise, uma analogia, perdão, a um elástico que você coloca a visão com o fazer, né? Com o que você precisa fazer com a visão que você tem que alcançar. Imagina que a mão que está do lado de cá é a visão, a mão que está do lado de cá é o que você precisa fazer. Imagina um elástico e essa tensão do elástico é uma tensão criativa. Para que ela seja de fato satisfeita, você vai precisar de uma criatividade sobre o que você precisa fazer para a visão andarem de conjunto. Então, também é uma percepção se a equipe está conseguindo ser criativa, se a equipe dentro de um problema, dentro da visão, dentro de uma situação, de um ponto de partida, se ela sabe o que fazer, de como fazer. Então você tem que saber se a equipe está tendo dúvidas mesmo em relação à visão do projeto, do negócio ou de tudo mais. E a questão da competência individual, então agora você já está olhando mesmo se cada um está comportando direitinho, então uma pessoa identificou que não teve essa aderência como se pretendia, você pode fazer um desenvolvimento através de treinamento, curso, e aí uma conversa ou um workshop, alguma coisa que possa desenvolver individualmente as pessoas. E por fim, a questão de ajudar um aos outros. Essa eu gosto muito porque é ela que vai promover bastante, inclusive até a comunicação da equipe e outras coisas mais. Porque uma vez que você já domina um assunto, você pode levar ele à equipe, cada um ajudando um ao outro, a fim de que você produza equipes cada vez mais competentes, tá bom? Joia. A gente volta agora ao Marte, né? Então, agora que você está com a visão de desenvolver competências, né? Já sabe que é uma questão, um ajudando o outro. É importante o gestor, o líder, olhar mesmo para essa questão, se eles estão aptos a fazerem mesmo, estão empoderados, agora tem que estar apto a fazer, né? Agora a questão de crescer a estrutura. E esse crescer não é só crescer em tamanho, pode acontecer, mas também crescer na questão da melhoria, crescer também na questão aí da qualidade do que se faz e do que se pretende fazer. Então, crescer a estrutura, muitas equipes operam, ela já sabe o que fazer, em um contexto de uma organização complexa. Joia. Assim, é importante considerar as estruturas que favorecem a comunicação. Qual é a melhor estrutura organizacional? E aí? Essa é uma pergunta. Qual que é a melhor? Bimodal, exponencial, hierárquica forte, modelo, tem vários modelos. Qual que é o melhor modelo de estrutura organizacional? Qual que é o melhor modelo de se trabalhar mesmo?
gerentes, gestores? Nessa intenção que está a minha pergunta. Você consegue responder? Vamos falar aqui de hierarquia versus redes. Né? Essas são as duas, talvez, modelos mais comuns. Tem vários tipos de hierarquia, tem também vários tipos de redes, mas vamos separar hierarquias de redes. Na hierarquia, regras, processos criam previsibilidade. É um ponto positivo? É. Mas facilita a coordenação e reduzem a carga cognitiva. Carga cognitiva. Porque as pessoas já experimentaram respostas em situações rotineiras. Então, você já tem o seu gerente, que já define suas atividades, a coisa funciona de maneira mais previsível, tá bom? Já em uma rede, existe a inteligência coletiva. O grupo, com suas muitas conexões entre os membros, pode ser mais inteligente, mais inovador do que uma autoridade central. Nessa prática, todo mundo troca figurinha, todo mundo troca experiência, todo mundo troca conhecimentos e não tem ali, de fato, uma pessoa que é mais importante. Então, neste caso aqui, podemos entender que o gerente, o gestor, ele é só mais uma dessas conexões que conectam com todos, né? Então, esse modelo de rede, na prática, eu não vou dizer que tem que ser assim, tá bom? Mas na prática, pode ser que o gerente seja mais uma pessoa sentada numa fileira de equipe. Se as pessoas trabalham em fileira, ou se trabalha numa ilha com várias cadeiras, ele é só mais uma. Ele não tem aquela sala especial do gerente. Eu não vou dizer que eu tenho algo contra isso, mas em uma rede, a experiência que você pretende ter é de ampla comunicação, de amplo acesso. Você não tem uma hierarquia para se responder, tá? Então você não tem a sala da presidência, a sala da diretoria, a sala dos gerentes, e aí você tem até medo de entrar na sala. Não é isso que se presume. Pode ter? Pode ter, desde que você tenha também amplo acesso de qualquer pessoa. Não é que para chegar numa conversa a um diretor, tem que passar antes pelo gerente. Se existe isso, então temos uma hierarquia, não uma rede, tá bom? Então, nesse ponto, crescer a estrutura, como é que você cresce uma hierarquia? Só crescendo mesmo com mais níveis de gerência, né? Porque quanto mais níveis você cria, mais um superior. Tá? Então, a rede ela pode se expandir de maneira aí maravilhosa, né? Grande demais, sem de fato ter muitas gentes importantes e gerentes e respostas, hierarquias, não precisa disso. Tá? Daí a gente tira aí uma questão da eficiência versus eficácia. A eficiência foca primeiramente nas entradas, uso de recursos e custos. A eficácia vai focar nas saídas, produtos e serviços e receitas. É diferente. Você pode alcançar eficiência somente em ambientes previsíveis e estáveis. Ou seja, você vai conseguir eficiência, que é fazer do jeito certo, nas hierarquias. Então, ou seja, tem um gerente que vai te ensinar o que é fazer a coisa do jeito certo. Agora, a eficácia, que é fazer a coisa certa, tá? Você vai encontrar ela em ambientes mais complexos que mudam rapidamente, tá bom? Então é melhor você fazer a coisa certa do que fazer do jeito certo, que você pode fazer do jeito certo uma coisa errada, tá bom? Mas dificilmente você vai fazer a coisa errada a coisa certa de um jeito errado. Você está fazendo a coisa certa, já se presume que é de um jeito que seja certo, que ele pode estar em constante evolução também, tá bom? Questão de trocar os cargos. Cargo fixo está ficando obsoleto, é coisa do passado. Né? Em vez de você ficar num cargo estável, esperando ali uma adaptação e tal, quando vier essas mudanças, é importante que, por exemplo, você tem um time, eu quero trazer aqui para o prático. Você tem um time ali de desenvolvedores. Um cuida da tela, o outro cuida do back-end, outro cuida do back-office, que está mais a fundo ainda nas camadas de segurança, outro da arquitetura. É muito bom que essas pessoas sejam trocadas em seus cargos. Olha, agora você vai conduzir uma parte da arquitetura, o do arquiteto cuida do back-office, o outro cuida da tela. Isso é um exemplo simples, né? Você pode fazer essa troca a fim de que você experimente as necessidades do outro. Não precisa ser permanentes essas trocas, pode ser experimentais. Sentir um pouco na pele do outro. Então, trocar os cargos é um exercício até de empatia a fim de que você promova o crescimento da estrutura. Então,
com essas 3 visões aí do Marte agora, né? Que é alinhar as restrições, desenvolver competências e crescer a estrutura, a gente começa a trabalhar um pouco mais no mindset da organização, não somente dos indivíduos, sobretudo dos gerentes. Então, a gente tem um desafio cultural mesmo no mercado e nas organizações. Então, diante da complexidade, a gente realmente, já, igual eu falei, não sabe o resultado que se vai ter, você só consegue conduzir guiando mesmo, mas esse é um caminho sem volta, valorizar pessoas, seres humanos nas organizações, quem elas são, como elas se comportam, como elas reagem, isso é o que está sendo valorizado e é, de fato, o grande foco do Management 3.0. Gestor, cuida do ambiente, cuida da hierarquia, quebra isso em rede, cuida aí de desenvolver competência das pessoas, cuida das restrições a fim de que você não deixe a coisa desandar e virar um monstro, né? Cuidando dos seus hábitos, dos seus valores, né? Tudo isso tem muito a ver com o que nós vamos falar da 6ª visão, que é o melhorar tudo, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai falar do melhorar tudo, dessas 2 questões da melhoria, que você vai carregar isso para a sua vida, falar de Kudo Cards, Kudo Box, Kudo Wall, e também aí as bases do Marte, para a gente fechar aí o Management 3.0, tá bom? Eu te aguardo, até a próxima aula e até mais.